100%, excelente campanha, vitória e resgatando alguns jogadores, girando o elenco, vendo muita gente que estava em baixa melhorar, dando oportunidade para outros também. O Flamengo vai tendo um planejamento muito interessante. Sim. Que a gente vai discutir aqui, esse trabalho do Leonardo Jardim, e daqui a pouco a gente vai ouvir o treinador português também. E é claro que nessa noite a gente vai falar da vitória do Palmeiras, 4 pontos, também na liderança do seu grupo aí na Libertadores da América. Uma noite que ainda teve a vitória do Atlético Mineiro pela Sul-Americana e uma vitória hercúlea do Bragantino, hein? É, rapaz, contra o Blumen em casa por 3-2. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temos aqui o Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Eugênio Leal e Gustavo Zupac nesta noite o rubro-negro, onde quase tudo ali deu certo, né? Não dá pra ser perfeito, mas foi uma bela apresentação do Flamengo, hein, Pedrão? Tudo bem? Foi sim, William. Um abração pra você, Eugênio, Zupa, Birner, fã do esporte com a gente. O torcedor rubro-negro mais crítico, aquele mais ácido, aquele que a todo momento, talvez escaldado com o que tem sido a primeira fase de Libertadores nos últimos anos, ele deve ter ficado um pouco aborrecido ali em algum momento do primeiro tempo, mas quando você pega pra ver essa... Já dá pra chamar de goleada, né? 4-1, né? Goleada. Marcados, 3 diferenças, goleada assim, um placar construído, ele tem muita coisa a comemorar, especialmente eu volto a falar, você começou dizendo que enumerando boas notícias. Sim, resgatando jogadores, dando rodagem. O Flamengo teve aquele jogo contra o Red Bull Bragantino, onde os mais assodados começaram, nossa, tudo de novo, tá vendo? E aí depois você emenda o jogo contra o Santos, que você, dentro do próprio jogo, você se recupera, era algo que o Flamengo tinha problema para fazer. A estreia contra o Cusco, o Flamengo joga e controla na altitude, que não era comum. A vitória no Clássico contra o Fluminense, algum susto ali no final, mas controlando. E hoje um bom jogo contra o Independente Medellín, para repetir algo que não era tão trivial, porque quando você vira e fala da força do Flamengo, do elenco, 2 vitórias em 2 jogos, pode soar algo normal, mas não era isso que vinha acontecendo nos últimos jogos de Flamengo, nos últimos anos de Flamengo na Copa Libertadores. E é muito interessante porque você vê uma vitória construída a partir de uma ideia que ontem a gente sentava aqui para começar, o Zupac estava aqui até, né, que a gente debatia, ideias do Diniz. Então hoje vamos falar de ideias do Jardim. E parece muito claro, é um time que quando tem a bola para circular demais, está errando ali num toquinho a mais, num capricho a mais, numa coisinha a mais, falhou isso no início do jogo. Agora quando acelera, quando é vertical, quando ataca rápido, que acho que é uma ideia do Jardim, ele resolve a parada. E também tem uma questão que você não negocia, que é a qualidade. Quando parecia que ia ficar um pouquinho mais embaraçoso ali, quando o Independente ele achou que poderia sair um pouquinho para marcar lá na frente, Arrascaeta acelera, Bruno Henrique no segundo pau, gol. Quando tem uma disputa rápida ali também, que você acelera, como foi no início do segundo tempo, porque o Independente Medellín começou a se fechar ali um pouquinho, você conseguiu atrair de novo, acelerou, Arrascaeta, Bruno Henrique e gol. Então essa qualidade, ela resolve muita coisa, 3-1 uma coisa já resolvida, você começa a rodar e tem a entrada do Pedro, entra bem o Pedro. Entra bem, mete gol ainda. É importante pra ele, porque nesse jogo Pedro, um jogo Bruno, e dá pra entender a escolha pelo Bruno também, embora muita gente quisesse o Pedro depois da boa partida de domingo contra o Fluminense. Entra bem, faz o gol, fecha o placar, então é um Flamengo com uma situação de controle, conforto e 2 vitórias que você não acompanhava nos últimos anos na Libertadores, e isso tem muito valor. Curioso porque naquele período do Pedro, que ele estava mal, quando ele se lesionou, não voltou tão bem e tal, falava assim, até das oportunidades que o Pedro tinha e não aproveitava, a gente lembrava, poxa, mas já teve um período que o Pedro também, na época do Gabigol, ele não tinha tantas oportunidades, ele foi cavando essas oportunidades, porque quando entrava tinha pouco tempo de jogo, entrava e resolvia. Curioso que quando ele está entrando como titular, está resolvendo, e hoje também, no pouco tempo que esteve em campo, também resolveu, foi importante para ele, a fase do Pedro voltou a ser uma boa fase. Calçade, direto do Maracanã aí pra gente conversar também, acompanha o jogo de perto, em loco, pra gente falar desse Flamengo que aos pouquinhos, são 10 jogos do Leonardo Jardim, né? Aos pouquinhos as ideias dele começam a dar resultado, se encaixar, as peças vão se encaixando também e o Flamengo vai melhorando pouco a pouco, degrau a degrau, hein, ô Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Bom, e tem que melhorar, e tem que explorar bem o elenco que tem, né? Me incomoda muito, e nós dois aqui, a gente conversa muito sobre isso no Linha de Passe com os nossos companheiros, quando se fica discutindo uma formação única e titular do Flamengo com 11 jogadores. Espera aí, calma. O Flamengo trocou do Paquetá para frente 5 jogadores. E mesmo assim continuou muito bom. E a gente tem que lembrar, Jorginho não estava à disposição, Saul,
Pulgar, Varela. Opa, calma aí, o Flamengo tem um grande grupo, um excelente elenco. Então o Flamengo tem que jogar bem em várias situações. E para mim o destaque do jogo hoje foi que o Leonardo Jardim sabia bem do que encontrar. Por exemplo, esse aqui é o 6º jogo na Libertadores da América do Independente de Medellín, porque ele jogou 4 na fase de classificação. Ele veio pelo pote 4, porque ele chegou, e legal, se classificou para a Libertadores da América. Desses 6 jogos, contando com o de hoje, em 5 é assim, gente. É a linha de 4, mais um apoio, o Mena que volta, para poder estreitar a linha e impedir o Flamengo de entrar com facilidade. Mas o Flamengo estava muito bem preparado para explorar os espaços e a bola, tanto que ela chega no Paquetá numa situação maravilhosa. E aí mostra toda a qualidade do Paquetá, né? Um golaço. Ele domina, ajeitando para finalização. Isso é espetacular. Se ele põe o pé na bola, para e gira o corpo, já era. Ele dominou, ajeitando e bateu no gol, e assim fez o primeiro gol. Houve um vacilo do Carrascal, o Carrascal vacila e o Flamengo toma empate, aí demora alguns minutos para se encontrar, mas a vantagem técnica no jogo era tão grande que ele teria que se esforçar muito para permitir ao Medellín um resultado melhor aqui no Maracanã. Então o resultado foi o que se esperava. O Flamengo vai para 6 pontos, Estudiantes tem 4, o próximo jogo é o Flamengo fora de casa contra o Estudiantes. Então isso é estratégico, sair esse jogo na liderança do grupo. Jogar na Argentina lá é pedreira. A gente viu como rodadas. Último jogo, aí a gente tem que pensar em 3 pontos garantidos. Então o Flamengo está numa situação no próximo jogo muito interessante, de não permitir aos Estudiantes encostar, manter a diferença, e aí ele resolve a parada no Maracanã. E quanto mais pontos, melhor, para jogar a partir das oitavas a segunda partida em casa. O Flamengo tem a obrigação de ter essa expectativa. Não dá para a gente olhar para este grupo com as 5 substituições de jogadores extraordinários que entram e tornam o jogo ainda mais difícil para o adversário. Então é uma situação que o Flamengo precisa explorar bem. O Leonardo Jardim é consciente disso e a equipe eu entendo que vai melhorar, porque todo mundo que está no banco quer jogar também. Então foi uma atuação que ela ainda pode melhorar ao longo do campeonato, porque o Flamengo tem a capacidade de mover e movimentar o elenco que nenhum outro clube tem. E hoje isso foi feito nessa partida contra o time colombiano. Aliás, com esta derrota, o futebol colombiano tem 8 jogos e não tem vitórias na Libertadores até agora, em 2 rodadas na Libertadores. Tem só na Sul-Americana. É isso. Vamos ouvir na saída do gramado ali o Arrascaeta, fez uma excelente partida, foi eleito aí o homem do jogo, Hero of the Match. Já? Já. Michael, não é? Hero of the Match. Não é Libertadores da América? Mas aí vai em inglês para fazer a vontade aqui do Vitor Birner, que gosta do idioma, gosto né? Disso, Bruno Henrique, que já tem 2 gols, e vamos ouvir também o Paquetá, que meteu o gol hoje e está em plena ascensão nesse time do Flamengo. Vamos lá. Mais um gol na Libertadores, seu 2º gol na competição, mas também, além do gol que eu queria que você falasse, também queria que você falasse sobre a importância de vencer os 2 jogos, visto que nos últimos 3 anos o Flamengo tem tido dificuldade de avançar na fase de grupos, passando em segundo, sobre a importância de tentar repetir 2022, que o time conseguiu passar em primeiro com tranquilidade. Sí, felices, primeramente pelos 3 puntos, era o mais importante. Temos que pensar jogo a jogo, não pode ser diferente disso, sabemos da importância dos 3 pontos aqui dentro de casa, mas ainda não garantimos nossa vaga. O próximo partido vai ser muito difícil, com certeza, 2 jogos vão ser fora de casa, temos que estar preparados para isso, que vão ser dois jogos que vão ser decisivos, e a gente tem que se doar muito para ganhar fora de casa também. Como tem sido esse período com o Leonardo Jardim, principalmente nos jogos na Libertadores, essas 2 decisões? Bien, estamos bien, el grupo está correspondiendo, está entregando, o más importante, independientemente de quem começar, estamos tendo o resultado que esperamos. Valeu, boa noite. Queria que você falasse sobre o seu jogo, um gol e uma assistência, sobre continuar marcando gols pelo Flamengo na Libertadores, você que está ali brigando entre os 3 primeiros maiores artilheiros da história do Flamengo na competição, e aí como é a sensação, ainda é a mesma de 2019, você que já tem tantos anos de clube? Cara, boa noite, feliz pelo gol, pela assistência, mais ainda pela vitória.
Hoje era muito importante os 3 pontos, sabíamos que a equipe do Medellín ia dificultar muito, onde tomamos empate, mas tivemos a cabeça no lugar para poder virar o jogo. Então, parabéns a toda a equipe, a torcida também, fez uma grande festa aqui hoje e conseguimos conquistar os 3 pontos. Desde 2022 que o Flamengo vem tendo dificuldade de avançar na fase de grupos, vem avançando em segundo, né, na última rodada. Ganhar as 2 partidas dá um certo alívio no planejamento de vocês e ainda deixar o foco maior na decisão contra o Estudiantes pelo primeiro lugar? Olha, a Libertadores não tem jogo fácil. A gente sabe, ano passado perdemos no segundo jogo aqui no Maracanã. Como eu falei, hoje a equipe do Medellín tentou dificultar bastante. A gente foi feliz em vencer esse jogo aqui, então cabeça no lugar, sabemos que ainda é pouco, temos mais 4 jogos ainda pela frente e a gente quer buscar esses 4 jogos, os 3 pontos para a gente cada vez mais consolidar a classificação. Valeu, obrigado. Queria que você falasse sobre o sentimento de marcar, mais uma vez, marcar pelo Flamengo numa Libertadores, Maracanã lotado, e também como é chegar num time que já é tetracampeão, você querendo a sua Libertadores, como faz você se motivar e também motivar a equipe para você também conquistar essa taça? Muito especial o gol de hoje, se eu não me engano, acho que é meu primeiro gol na Libertadores, era algo que eu desejava, então fui feliz ali em marcar e contribuir com a vitória. E, cara, esse elenco é maravilhoso, os caras trabalham muito. É bom ver de perto tudo que eles fazem para alcançar o objetivo. E eu espero que esse ano a gente possa alcançar mais uma vez. Valeu, Paquetá, obrigado. Muito bem, ouvimos 3 dos destaques da partida. Aliás, tem vários destaques dessa partida. O pessoal está falando aqui do Carrascal, daqui a pouco a gente fala dele, talvez o pontinho fora da curva. Melhorou no segundo tempo. Deu uma melhoradinha assim no segundo tempo. O problema é que o lance marca, né? São 2 lances que marcam, né? O gol perdido e o gol sofrido. O primeiro tempo foi dureza. Que passa por ele, foi dureza, né? Mas vamos falar primeiro de coisa boa. Daqui a pouco a gente fala do Carrascal, a gente ouve o Leonardo Jardim também. Tem enquete aqui no nosso chat no YouTube, hein? Qual que é? Flamengo é o principal favorito para ganhar a Libertadores? O chat do YouTube tá animado, Vitor? Animadíssimo, né? Animadíssimo. 88. diria. Você imagina, você que está aí acompanhando a gente, o que é uma noite que teve Palmeiras jogando e Flamengo jogando. Então, tá tudo aqui no chat, mano. É uma guerra civil. Com polêmicas. E com polêmicas. Porque se fossem jogos sem polêmicas, teria apenas a discussão. Com polêmica, aí vira uma selva. Meu Deus do céu, uma selva. Mas não teve polêmica no jogo, não, Zupa, na atuação do Flamengo, né? Não, bem demais, não né? teve, não. Uma ótima noite a todos e ao Fã de Esporte. Foi uma atuação muito... Até teve a discussãozinha, né, um lance checado pelo VAR no terceiro gol do Flamengo. No terceiro gol do Flamengo. Segundo gol do fim do primeiro tempo. O toque, a possível falta do Paquetá. Mas dentro do que foi o jogo, essa discussão, ela vira poeira, vira nada, porque a atuação do Flamengo foi muito boa, em que pese a diferença de nível do adversário do Flamengo de domingo para hoje, Fluminense pro DIM, pro Independente Medellín, mas o que me chamou a atenção, e eu acho que pode ser um traço, e eu imagino que seja um traço que o Leonardo Jardim vem querendo, que esse Flamengo tenha cada vez mais firme, foi um começo muito forte, um começo muito intenso, não por acaso o Flamengo abriu o placar cedo, né? E para um time com as características do Flamengo, abrir o placar cedo faz muita diferença, como por exemplo faz também para o Palmeiras, e a gente vai entrar nesse papo já, e quando o Palmeiras não consegue, como foi hoje, e outros jogos, o jogo vira uma dificuldade, porque os adversários baixam muito as linhas para enfrentar esses melhores times do continente, né? Então o Flamengo intenso, roubando bola, sufocando o adversário, buscando espaço e encontrando espaço, porque o DIM deu muito espaço para o Flamengo trabalhar essa bola, nesse nível de intensidade o Flamengo vai se impor. E eu acho que hoje esse é o recado, o nível de imposição, e o Flamengo conseguiu manter esse nível por praticamente todo o jogo, com pequenas oscilações, e aí a gente vai olhar para os números para tentar entender, para tentar quantificar essa percepção visual do campo. Você olha nos 2 tempos, posse de bola parecida. Nos 2 tempos, volume de finalização parecido. Então o Flamengo conseguiu manter, mesmo trocando os jogadores, né? Então foi uma atuação muito boa, como disse o Pedro e os jogadores do Flamengo que a gente ouviu agora com o Jufo. É muito importante o Flamengo começar esta Libertadores de forma diferente dos últimos 3 anos e se impor como realmente se espera. Então é uma sequência do jogo do Santos para cá, de claro crescimento desse trabalho, e quando a gente vê o crescimento, é o crescimento coletivo que impacta no individual, é o crescimento individual que possibilita uma melhora coletiva também. A gente vai falar do Paquetá,
do Bruno Henrique, do Arrascaeta, mas eu queria falar de um jogador silencioso que vem jogando bem sempre que chamado, o Everton Araújo. Jogador que vem entregando muito bem na função de meio campo. Hoje ele e Paquetá formaram uma dupla interessante, ele com consistência e distribuindo o jogo do jeito dele, e o Paquetá de 8 encontrando o espaço que ele não tinha encontrado até então no Flamengo. Dá para dizer que é a melhor versão do Paquetá nessa volta ao Brasil, por enquanto, é a versão 8 do Paquetá. Não é o 10, não é o ponta. É o 8, que hoje foi muito bem. Você lembrou bem do Everton Araújo. Eu queria lembrar outro nome aqui que foi muito bem, principalmente na primeira etapa, Eugênio. Samuel Lino, né? Sim. Tá voltando a produzir bem, e não só nesse jogo, já tinha ido bem no anterior também, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Sim, e muito dialogando com o jogador citado agora aqui, pelo Zupac, com o Paquetá. Sim. Eles estão trocando muito, os dois. Movimentando muito. Oi? Movimentando muito. Estão movimentando, mas eles estão se procurando, sabe? Tanto que o lance do gol perdido pelo Carrascal logo com 3 minutos é uma bola metida pelo Paquetá pro Lino, que vai no fundo e cruza, e o Carrascal não consegue fazer o gol quase que debaixo da trave ali. E várias outras jogadas ao longo da partida, é o Paquetá que joga como 8, disse aqui, né, muito bem o Zupac, um pouco mais pela esquerda, e pela esquerda ele está mais próximo do Samuel Lino, e ele vai levantar a cabeça, e o Lino foi opção e teve bom rendimento, quando a bola bateu no pé dele. Aliás, o Lino fez um lindo cruzamento para o gol de peito do Pedro contra o Fluminense no domingo. Então, é um jogador que vai ganhando confiança também. Sabe, me parece uma coisa muito natural, as coisas estão indo para o lugar. Sem muita novidade, e eu acho que iriam também com o Felipe Luiz, tá? É um início de ano tumultuado, porque o Flamengo jogou até o final, teve a situação da renovação de contrato, aquelas finais logo no início da temporada, quando o time não estava pronto ainda. Naturalmente, as coisas iriam para o lugar no Flamengo. Estão indo, porque não tem grandes novidades. Tem o Paquetá jogando mais recuado, que é uma necessidade de achar um lugar para ele no time, que mais à frente ele não estava conseguindo render. Então traz para cá, mas ali tem uma outra questão. E o Jorginho? Quando tiver Jorginho. O Saúl hoje voltou, ficou no banco. Então, assim, é uma disputa, se ele estava disputando espaço ali na frente, batendo um pouco com o Arrascaeta, aqui vai ter uma bateção de cabeça com o Jorginho. Mas, se ele continuar jogando bem como jogou nessas 2 partidas especificamente, eu acho que ele tem bola para continuar. E, pensando em Paquetá, além de Flamengo, tem a Copa do Mundo. Muito. E ele mostrando, para uma Copa do Mundo, é sempre importante o jogador possibilitar ao técnico alternâncias. Então, o jogador que é polivalente em seleção, para um tiro curto de um torneio de 1 mês, um pouco mais do que isso, 8 jogos, esse cara eu posso contar com ele como segundo volante aqui, eu posso contar com ele jogando aberto pela direita, eu posso contar com ele por dentro. Ele dá alternativas, isso é muito importante, especialmente em torneios curtos. Olha que curioso, né? Dá para dizer que depois da data FIFA, a última, talvez o grande concorrente do Paquetá seja o Danilo, né? Nesse crescimento. A não ser que o Ancelotti abra a mão de um atacante. Os dois marcaram nessa rodada. Sim. E dentro dessa ideia que o Eugênio traz da versatilidade, o Danilo é um volante que virou um meia, que pisa a área, e o Paquetá é um cara de frente que vem jogando bem como um segundo volante. Os dois têm entregado diferentes facetas por técnico. É que o Ancelotti vinha usando o Paquetá como quase um atacante, jogando avançado por dentro. Então ele não estava, em princípio, na disputa dos volantes ali. Sim. E agora, de repente, ele sinaliza que, pode ser que eu me encaixe ali bem. Mas agora não dá mais para testar na seleção brasileira. Acabou. Agora já é a convocação final. Ele leva ou não leva. Então tem todas essas questões aí para a gente desenvolver. Acho que o Flamengo acabou virando em algum momento um treino de luxo. E é aquela situação de Libertadores. Você esperava do Flamengo fazer uma fase de grupos tranquila há quanto tempo? Sim. Desde 2022. E, enfim, ele parece começar uma fase de grupos tranquila. Isso acaba tendo como consequência, vai começar uma Copa do Brasil mais tranquilo, vai dar uma sequência no Campeonato Brasileiro, onde ele vem crescendo mais tranquilo, porque é naturalmente o rio correndo para o mar. O Flamengo vai encontrando ao longo da temporada a sua melhor versão, com todas as possibilidades que tem, e com o treinador que está ali, low profile, só fazendo o trabalhinho dele básico. Bonito, hein? O rio correndo para o mar. Vitor Birner, foi bem o Paquetá, foi bem o Arrasca, foi bem o Bruno Henrique.
Foi bem o Samuel Lino, foi bem o Pedro quando entrou. O que dá para destacar? Por você que olha assim e fala assim, bom, o Arrascaeta foi o hero of the match, como você gosta. Mas foi ele mesmo para você? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Calçade, Eugênio, Zupac, Pedro, as fãs do esporte. Ou o Paquetá. Ou o Paquetá. É, porque, como vocês falaram, eles trocam muito. E uma coisa que a gente fica procurando muitas vezes o destaque da partida, o herói do jogo. Eu acho que a construção do Flamengo, ela continua com um pouco de diferença, mas com uma ideia, quando a gente vai no cerne da ideia, igual a do ano passado. Não precisa ter o destaque do jogo. Né? O Flamengo tem muitos jogadores acima da média do futebol brasileiro e sul-americano. É redundante, eu só acrescento a América do Sul para destacar mesmo, porque se já está acima da média do futebol brasileiro, hoje já está naturalmente acima da média do futebol sul-americano. E um time bem treinado, consistente e a fim de jogar de fato, não é o Flamengo que pegou o Bragantino, não é o Flamengo que tomou bronca do Danilo, que falou depois daquele jogo que o time já tinha entrado para não competir algumas vezes. Esse Flamengo que entra para competir bem treinado, ele vai ter os seus destaques mudando de jogo para jogo. O Arrascaeta será destaque mais vezes na temporada. O Paquetá também será destaque mais vezes na temporada. O Samuel Lino será destaque algumas vezes. E outros jogadores assim também, como o Bruno, como o Pedro foi no final de semana. Então eu vou muito na linha do que disse o Eugênio. É como essa coisa naturalmente começar a se encaminhar para aquilo que é muito óbvio, que é um Flamengo forte, competitivo, favorito, um dos favoritos para ganhar a competição. Mas ainda com uma margem, essa para mim é a grande notícia para o flamenguista, uma margem bem grande de desenvolvimento da equipe, de potencial, de ser mais forte defensivamente, ter mais opções ofensivas. E talvez porque o Leonardo Jardim nunca teve um elenco tão superior aos outros em nenhum lugar que trabalhou, com mais capacidade de construção com bola do que normalmente as equipes dele mostraram quando foram fortes e competitivas. E talvez esse teto passa muito também, ainda né? Tem o meio do ano, né? Vai chegar mais jogadores. Vamos pensar aí. Já lembrou aqui o Eugênio. É uma máquina. Tem o Jorginho para voltar. Tem o Pulgar para voltar. Aí tem o Saúl, que voltou ao banco de reserva. Finalmente, né? O Saúl voltando aí para o time do Flamengo. Que também é uma possibilidade, embora a competição aumentou naquela região. Mas tá ótimo para o Flamengo. E agora chegou o Paquetá jogando na função do Saúl, né? Exatamente. Virou mais um concorrente. Então, para mim, a grande questão... Mas é uma competição maravilhosa. Só uma tá questão. Ótimo pro treinador. Não vai ter. Mas vamos supor que você tem, no final de semana, um jogo do Flamengo decisivo. Você mexe com os volantes? Depende da condição física. Depende da condição física. Dificilmente vai estar todo mundo a 100% para jogar. Especialmente no caso do Jorginho, que por ser um jogador de mais idade... Ele demanda a sequência dele. E muito essa classe. Acho que a notícia é que você tem tempo para recuperar e você não está desesperado para colocar o cara 60%, porque tem um jogo importante. E é o que o Calçade falou. Ele tirou o Pedro. Exatamente, ele tirou o Pedro. A estrela do jogo de domingo. Beleza, vai no banco, ninguém reclamou. Sim. Bruno Henrique fez a volta com o gol do Pedro é importante, senão já ia estar... por que não deixou o Pedro? Por que não tem sequência? E até isso no finalzinho, gol. E vai ter jogo que ele pode até fazer Jorginho e Paquetá, se ele quiser. Exatamente. Essa é a grande notícia, né, Calçade? Esses jogadores voltando, sendo recuperados, melhorando sua produção. E daqui a pouquinho vamos fazer essa pergunta que está na tela aí também. Acho que essa é a grande notícia, né, Calça? Eu tenho dificuldade de dizer, o time ideal é esse daqui. É claro que tem... Você quer um primeiro volante que mais pegada, o cara que marque melhor, bom, você tem o Pulgar. Você quer deixar esse primeiro volante fora, quer ir com dois desses jogadores que a gente citou, é um outro tipo de meio de campo. Mas o que o Leonardo Jardim tem que fazer, no meu entendimento, é potencializar, dar maior capacidade de competição a esses jogadores que a gente citou, todos eles. Então, qualquer jogador, quando entrar em campo, para aqueles 90 minutos, que são os minutos mais importantes da carreira dele no momento que ele entra em campo. Não tem que pensar em outra coisa. Então, ali o Leonardo Jardim tem que, o escolhido, tirar o máximo dele. Seja o Paquetá, o Jorginho, o Saúl, o Pulgar, o Everton Araújo, que o Zupa falou e eu concordo, é um jogador que, se não tivesse Flamengo esses problemas, né, nesse setor, era um menino que ia estar no fim da fila. E essa é a dificuldade do Flamengo hoje. Aquilo que é uma virtude, ter muito dinheiro para contratar, também coloca no fim da fila alguns garotos. Então não é fácil dar minutos a eles para que eles possam evoluir. E o Everton Araújo
Está aproveitando muito bem. É um jogador jovem, garoto, se você... 18 anos, 19, o cara que veio da base. O Everton Araújo é um pouquinho mais velho, mas é difícil ter espaço no Flamengo. Então tirar o máximo de quem estiver em campo. Esse é o ponto. O que não dá é para ver um Flamengo lento, mole, usando o banco de reservas, parece que está todo mundo de mal com a bola. Não. Entrou em campo o máximo. Deixe tudo dentro de campo. Por quê? Porque no jogo seguinte tem alguém que vai estar inteiro para jogar. E isso é o que tem de mais legal. Gente, os outros treinadores na América do Sul não têm essa possibilidade. No futebol brasileiro também não. Então o Flamengo pode variar, manter um nível muito alto, e aí o Leonardo Jardim pode ir lá naquele jogo lá na frente pensar, eu preciso ter determinada formação. Esta daqui para aquele jogo. Perfeito. Aí ele começa a trabalhar nos jogos que antecedem essa partida de forma diferente para levar o elenco que ele imagina para aquele confronto. E dá para fazer sim, dá para levar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, porque agora, para quem disputa a final, restam 11 jogos. 4 na fase de grupos. O objetivo do Flamengo, no meu entendimento, é terminar em primeiro lugar, sem vacilos, já vai ter um jogo mais forte, mas uma coisa numa outra temperatura na Argentina, e tem que ir bem, mas tem que sair primeiro do grupo, com vantagem na pontuação, e aí jogar o mata-mata, se possível, dentro de casa. Gente, não dá para imaginar um outro caminho, uma outra trajetória para o Flamengo. Se ele é tudo isso que a gente diz, a gente tem que encontrar tudo isso dentro de campo também, com máximo empenho, máximo. Não dá para negociar. E aí, quando o Flamengo se empenha, o Flamengo luta com a qualidade que tem, fica difícil para todos os adversários. E hoje a gente vê um time que tinha um gatilho, o portador da bola tinha sempre um movimento de infiltração. Isso é bem legal. Isso é fundamental. Porque quando você pega uma linha de 5 e todo mundo ali meio paradão, você não entra. E o Flamengo entrou várias vezes. Isso é bem bacana. Eu acho que isso a gente vai ver o Leonardo Jardim desenvolver. Mas vem muito jogo ainda. Para chegar à final, restam 11. Não só para o Flamengo, mas para todos os outros brasileiros que quer essa Libertadores. É o Penta. Isso é legal. É o Paquetá Penta. e Arrascaeta juntos, né? O Paquetá e Arrascaeta, inclusive, quando a gente ficava pensando em como se usaria, era uma fase com o Felipe que ele vinha de beirada e muita gente imaginava ele como um ponta desse triângulo de meio, como um camisa 10. O Paco falou ele é um 8, ele diria até que ele é um 7,5, porque... imaginava ele no Gerson aberto na direita. Não, o Arrascaeta por dentro. Não, mas eu não imaginava o Paquetá esquerda. porque eu não imaginava o Paquetá aberto pela direita, porque não é nem onde ele se sente mais confortável, nem onde ele vinha sendo utilizado. Não, calma que eu vou explicar. Ele ali, aberto, o Arrascaeta por dentro, aí quando não tinha o Arrascaeta, aquela coisa, quando não tinha o Arrascaeta, a gente já imaginava o Paquetá por ali. E perfeito. seria um ou outro, porque o que vinha acontecendo atrás, que era Pulgar e Jorginho, estava equilibrado. Só que o Pulgar se machuca, o Jorginho se machuca, o Everton Araújo bem. E eu não acho que é problema, porque você não tem o Pulgar e tem o Everton Araújo, ele não é para isso. Você não tem o Jorginho e tem o Paquetá poder fazer o segundo homem, que não necessariamente está alinhado, mas é um 7,5, porque eu acho que ele não é nem 5 nem 10. Ele acaba pegando um pouco mais para a esquerda e nem tanto na altura da Arrascaeta, que hoje inclusive era o homem mais à frente, não era nem o Bruno, muitas vezes era ele, e nem como 5. Ele está ali no intermediário, jogando muito pela esquerda. Então, eu acho que você está... Eu só discordo um pouquinho com aquela coisa que... Eu não sei se seria natural com o Felipe Luiz por conta dessas mudanças. A mudança do Paquetá, para mim, é impactante. E ele jogando de frente, com toda a qualidade que ele tem, de achar espaço, de achar uma bola, de chegar para bater, é diferente dele jogando de lado. Ele tinha dificuldade quando ele vinha de lado. Ele não é exatamente um cara acostumado com isso. E o Lino, para mim, ele muda muito. Claro, quando ele tem um Paquetá por ali e quando ele deixa de ser aquele cara que ele precisa estar sempre começando o movimento de ataque com o pé na linha lateral. Ele não é mais esse cara, se parar para jogar. Ele é um cara que está sempre por dentro. Ora se alguém passa, nesse caso no jogo Ayrton Lucas, ora se ele joga com o Paquetá. Por isso que ele chega muito mais perto da área para participar, como ele cruza da bola do Carrascal, do que exatamente quando ele vem lá da linha e não tem exatamente alguém para associar. Muda muita coisa para mim. Muita coisa assim, muito posicionamento. A associação do Paquetá com o Lino tem a ver com posicionamento. O Lino não colando nessa linha tem a ver com posicionamento. O Everton Araújo, aí é bom do jogador. Você não tem o Paquetá e tem o Everton para segurar as pontas. Não ter exatamente uma linha com dois caras alinhados de volante, o Paquetá um pouco mais à frente, o Everton um pouco mais para cá, já é uma mudança também, por necessidade de lesão. Eu acho que isso não é problema.
Porque antigamente o problema é que não tem uma outra opção, então você está esticando muita corda. É brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não para até a Copa do Mundo. Então, que bom, você hoje segurou um pouco o Bruno, começou com o Pedro no outro jogo, começou com o Bruno hoje, o Pedro entrou no final, você está controlando, me parece que não tem ninguém com a corda muito esticada para o final de semana, então você vai administrando. Eu acho que foi o Calçado que falou de potencializar, né? Isso é um belo gol. Então, assim, você está falando hoje de recuperação do Samuel Lino, Paquetá jogando numa posição melhor, Everton Araújo bem, o Pedro entra e faz o gol, o Arrascaeta não precisa falar, o Bruno Henrique, mais uma vez, ele volta a ter um protagonismo em jogo grande, porque jogo de Libertadores é um jogo grande, que em algum momento se questionou se ele ainda era um cara decisivo, então é muita coisa que está sendo potencializada nesse Flamengo de Jardim, acho que tem sim mudança ali. Eu acho que o que mais me chama atenção quando pensar no elenco do Flamengo em boa notícia é o que o Zupac falou sobre o Everton Araújo, porque a temporada do Eric, para mim, ela ainda é uma temporada bem estável, abaixo do que ele produziu, por exemplo, nos melhores momentos do ano passado, depois que ele volta de lesão. E ali o Flamengo tinha se o Everton jogar bem, eu vou dizer que o Flamengo tinha um pequeno problema até o Eric se encontrar, porque eu concordo com o Zupac, quando o Flamengo pegar, por exemplo, uma equipe com pouca capacidade de agredir o Flamengo, você pode jogar ali com Jorginho e Paquetá. Eventualmente pode. Muita capacidade de construção. Paquetá né? É um cara que rouba bola. Paquetá tem essa intensidade sempre teve também para dar combate. Por isso que ele pode jogar também de hoje. E o Jorginho com passe, saída de jogo em nível muito alto, o Flamengo jogando com linha alta, porque os zagueiros do Flamengo também constrói. Então, quando você pegar um time mais fraco, sim, mas você vai, por exemplo, pegar um jogo na Argentina e que o jogo vai ficar físico, que o time adversário vai diminuir a velocidade do jogo, vai tirar o espaço do Flamengo, como foi ano passado, aí você precisa de força, né? E o Eric não vinha jogando algumas vezes no nível que a gente espera dele, no nível que a gente já viu melhor. Não é um ano bom do Por enquanto Eric, não, é que o ano ainda vai longe, né? E a expulsão contra o Bragantino foi ridícula. E o Eric não vai para a Copa do Mundo, e o Eric tem para se recuperar no meio do ano. A gente fala Eric é o popular pulgar. Ele gosta de ser chamado assim, por isso que eu chamo ele de Eric. Popular pulgar, exatamente. E por isso que eu chamo ele assim. E ele vai ter tempo de se recuperar, principalmente no intervalo para a Copa do Mundo, quando outros jogadores vão se desgastar, porque vão para a Copa do Mundo, inclusive jogadores do Flamengo que são bem importantes. Então o ano ainda não é bom. Olhando esse aspecto, para o Flamengo terminar, quem sabe, com a melhor campanha, porque agora pode sonhar. A gente vai falar depois do Palmeiras. O Palmeiras pode jogar muito mais do que está jogando. O Palmeiras, por exemplo, teve hoje um adversário bem mais fácil que o Flamengo. Em tese, e na prática ele se tornou muito mais difícil do que foi o jogo do Flamengo. Porque o Palmeiras tem outras características. Mas olhando essas duas como as principais equipes na disputa pelo título, não estou falando que outra não vai ganhar, mas são os grandes favoritos na competição, terminar em primeiro lugar nessa fase é importante. Fundamental. É importante. E mais do que isso. Veja como tem sido para o Palmeiras. E na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, que uma coisa impacta na outra, estão ligadas. É isso, porque, por exemplo, no ano passado, o Flamengo foi se classificar na última rodada contra o Tátira num tremendo sufoco. Isso quer dizer que na rodada 4, 5 e 6 da Libertadores, o Flamengo não tinha muito menos margem para manobrar o elenco, pensando em priorizar o Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores estava totalmente em risco, né? Então, se o Flamengo vencer o próximo jogo contra o Estudiantes, que se espera que sejam os dois duelos mais difíceis. Num grupo mais difícil que o do Palmeiras. Sim. O Flamengo encaminha uma classificação para depois pensar em garantir o primeiro lugar e consegue olhar com foco total no último mês, antes da Copa do Mundo, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante. E em relação ao Paquetá, eu não acho que o Felipe tenha errado em tentá-lo fazer jogar como um meia pelo lado. Não, faltava gente ali, inclusive. Isso. E se você parar para pensar, terminou o ano, o Carrascal jogando ali como titular. Em termos de característica, o Paquetá se assemelha mais a um jogador como o Carrascal ou a um jogador como o Jorginho? Em termos de característica, como o Carrascal, é um meia atacante e tal. Então ele tentou fazer, como o Gerson fez brilhantemente antes de sair, antes de ir para o futebol russo, é que de fato não encaixou. E vindo de trás, nessa função de segundo volante com liberdade, ele tem algumas vantagens, né? Em alguns momentos ele pega a bola numa zona do campo que está menos povoada. O Arrascaeta, por exemplo, costuma pegar a bola num lugar onde tem mais gente concentrada, porque os times estão geralmente baixos para enfrentar o Flamengo. Então o Paquetá, às vezes, tem alguma liberdade para distribuir e organizar o jogo. E até para fazer um movimento de infiltração, ele faz esse movimento com menos gente o seguindo, né? Então tem sido um espaço... Tanto que o gol que ele faz, a gente comentava até no Zupac. Totalmente. O tempo que ele tem para ajeitar a bola sobe, perde velocidade e ninguém se aproxima. E ele acerta um belo chute, é um gol lindo. Mas tudo que a gente está falando aqui do Flamengo também tem que ser
observado a partir do ponto de vista de um Independiente Medellín, que não foi um time que negou tantos espaços ao Flamengo, não foi o time mais intenso, não foi um time que gerou tanta dificuldade assim. Por isso que eu falei que em algum momento o Flamengo às vezes até era excessivamente preciosista nas suas jogadas, porque percebeu que ali tinha uma certa facilidade. Não no início do jogo. No início do jogo vamos lá para pressionar. Mas quando faz ali o segundo gol, acho que agora o jogo já está meio que controlado e aí vai levando e vai naturalmente fazendo os outros gols. Tem um gol anulado ainda de cabeça do Léo Pereira e os gols vão saindo naturalmente porque o adversário, especialmente quando começa a perder, que aí tem que sair um pouquinho mais e fica um monte de espaço ali. O último gol é um gol muito simples, sem tirar o mérito do Pedro, que dominou em 2 toques, né? Dominou, bateu e tal. Mas, normalmente, você tem um zagueiro mais forte colado nele, tem uma sobra de marcação, vai ser mais difícil de fazer esse gol. Tenho que liberar o Calçade, porque está chegando o Leonardo Jardim. Ele está fazendo Paulo um monte Calçade, em obrigado pela tua participação time. com a gente aí, acompanhou de perto. Se a gente juntar Libertadores e Sul-Americana, essas 2 primeiras rodadas, Calçade, certamente a melhor atuação brasileira na competição foi nesse jogo aí do Flamengo contra o Medellín. Ah, isso aí com certeza, né? Com certeza.